Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Vem comigo. Quais são os objetivos? Resolver situações problemas envolvendo a operação de divisão. Vocês sabiam que a divisão pode ser ferramenta para resolver vários problemas do nosso cotidiano? Vamos ver nesta aula como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, vamos para um desafio. Presta atenção que aqui é o início do enunciado, depois a gente vai para o restante dele. Então, o que diz? Meu tio Rodrigo trabalha descarregando caixas dos caminhões em uma fábrica de brinquedos. Ele faz 2 carregamentos durante o dia e no final do dia precisa calcular e anotar o total de brinquedos das caixas carregadas e entregá-las ao seu chefe. Façamos assim. Copie esse início e a gente já volta para o restante do enunciado. E aí, vamos lá? Então, olha lá, no primeiro carregamento de ontem, havia 15 caixas com 90 bonecas cada, 30 caixas com 70 carrinhos cada e 35 caixas com 40 bolas de futebol cada. Já no segundo, havia 12 caixas com 60 bonecas cada, 20 caixas com 45 carrinhos cada e 28 caixas com 30 bolas de futebol em cada uma. Ao entregar a anotação, seu chefe percebeu que a contagem total dos brinquedos não estava correta. Você pode ajudá-lo a calcular corretamente o total de brinquedos carregados ontem pelo meu tio? Então a professora vai dar um tempo para vocês calcularem aí o total de carregamento e a gente já retorna com a resposta.
E aí, resolveram? Bom, se a gente tem, por exemplo, falando assim, 30 caixas com 70, 15 caixas com 90, 35 com 40, 12 com 60, o que eu preciso fazer? Uma multiplicação. Porque se em cada caixa tinha, por exemplo, 90 bonecas, em 15 caixas vai ter 15 vezes esse 90, certo? Então vamos lá. Organizando o pensamento. Então 15 caixas com 90 bonecas em cada, eu vou ter 15 vezes 90. Isso para o primeiro carregamento. 30 caixas com 70, 30 vezes 70. 35 caixas com 40 bolas, 35 vezes 40, ok? Muito bem. A professora trouxe aqui uma estratégia de resolução usando o cálculo mental. Posso fazer a conta armada no meu algoritmo? Posso sim, mas aqui é mais fácil eu pensar num cálculo mental, porque, por exemplo, o 90 é como se fosse 9 vezes 10, o 30 e o 70 é como se fosse 3 vezes 10 e 7 vezes 10, então fica mais fácil da gente resolver. Então, olha lá, o 15 vezes o 90, eu separei o 9 vezes 10. E o que aconteceu? Eu fiz o cálculo do 15 vezes 9. Bom, 15 vezes 9 eu posso pensar assim, 9 vezes esse 1, que vale 10, é 90. 9 vezes 5, 45. Então, 90 com mais 45, 135. Vezes 10 é só eu acrescentar um zero no final. Aqui eu vou poder separar 3 vezes 10 e o 70 vezes 10, o 7 vezes 10, olha lá. 3 vezes 10 e o 7 vezes 10. E junto quem? 3 vezes 7 e junto 10 vezes 10 que dá 100. 3 vezes 7, 21 vezes 100, é só eu pôr os dois zeros no final. E aqui eu posso fazer 4 vezes o 35 e pôr o zero no final, olha lá. 35 vezes 4 dá 140. Como que eu posso pensar? Ó, 35 vezes 4, 35 mais 35 dá 70. 2 vezes o 35 é 70. 4 vezes o 35 é esse dobro, que vai dar o quê? 140, porque o dobro de 70 é 140. Vezes 10, vou pôr um zero no final, ficou 1.400. Então, no primeiro carregamento, é só eu somar todo mundo. Olha lá, somo todo mundo, vai dar 4.850, certo? No segundo carregamento, o mesmo processo. 12 vezes 60, eu posso pensar no 12 vezes 6 e pôr um zero no final. 20 vezes 45, eu posso pensar 2 vezes o 45 e pôr um zero no final. E 28 vezes 30, eu posso fazer 3 vezes o 28 e pôr um zero no final. Então, olha lá. 6 vezes 12, 72, vezes 10, 720. 2 vezes o 45 dá 90, vezes 10, 900. 3 vezes o 28 dá 84, vezes 10, 840. Então, para o segundo carregamento é só fazer o quê? Somar todo mundo. Somei todo mundo, deu 2.460. Mas eu quero os carregamentos separados ou eu quero o total daquele dia? O total. Então, eu vou somar esses dois totais para eu descobrir quanto que ele carregou naquele dia. 4.850 mais 2.460. Posso montar o algoritmo e fazer a continha? Posso, mas olha a estratégia de cálculo mental. Posso pensar unidade de milhar mais unidade de milhar, então 4.000 mais 2.000 dá 6.000. Posso pensar no 800 mais o 400. Quando a gente pensa em cálculo mental, é mais fácil a gente fazer grupinhos de 10, de 100, de 1.000, que fica mais fácil de contar. O 400 eu sei que pode ser 200 mais 200. E por que eu separei isso? Porque olha aqui, 800 mais 200 dá 1.000, mais 200, 1.200. E aí, o 50 mais 60? O 60 eu sei que eu posso separar em 50 mais 10. E 50 mais 50 dá 100, com 10, 110. Somando todo mundo aqui, eu vou ter o quê? 6.000 com 1.000, né? Porque o 1.200 eu posso separar em 1.000 mais 200, dá 7.000. 200 com mais 100, 300. E o 10, então, deu 7.310 naquele dia. Essa é a resposta do problema. Total de brinquedos carregados, 7.310. Beleza? Mas, professora, você falou para mim que nessa aula a gente ia ver divisão. Realmente, a gente fez uma retomada um pouco de multiplicação com estratégia de cálculo mental e agora a gente vai para um probleminha de divisão. Olha lá. Quanto Marília recebeu de prêmio? Faça a conta e confirme o resultado empregando a operação inversa. Então, vamos olhar ali, ó. Acertei na loteria. O prêmio de
481.110 foi repartido igualmente entre 203 ganhadores. Então, se ele é repartido, a ideia é de divisão. Um tempo para vocês efetuarem essa divisão e a gente já volta. E aí, fizeram a divisão? Número grande, né, que a prof deu aí para vocês dividirem, mas é de propósito para a gente poder exercitar o quê? O algoritmo. Nesse caso aqui, a gente vai montar a nossa continha e eu quero que vocês prestem muita atenção aqui no que a professora vai falar. Então, a gente tem aqui 481.110, eu tenho o 0 na unidade, 1 na dezena, 1 na centena, 1 na unidade milhar, 8 na dezena de milhar e 4 na centena de milhar. Se eu começar aqui a minha divisão pelo 4, eu vou pensar o quê? Que esse 4 vale 400 mil, não é? 400 mil, porque ele está na centena de milhar. Então, se eu começar a minha divisão aqui, colocando uma centena de milhar aqui, o que que ficaria? Ó, uma centena de milhar é 100 mil. 100 mil vezes 203 dá 20 milhões e 300. 20 milhões e 300 é maior do que esse número que está para ser dividido. Por isso, a gente não pode pôr nenhuma centena de milhar, certo? Então, fica 0 centena de milhar. Vamos fazer o mesmo teste para dezena de milhar. Dezena de milhar é 10 mil. 10 mil vezes 203 dá 2 milhões e 30 mil, que também é maior do que o 481 mil. Então, não dá para fazer. Então, não vou considerar nenhuma dezena de milhar. Por isso que quando a gente começa a divisão, a gente pensa assim, ó, 4 dividido por 203 não dá nenhuma vez inteira. 48 dividido por 203 não dá nenhuma vez inteira. E o 481
Ele é maior que 203, então pelo menos uma vez inteira vai caber. Então a gente vai começar pela unidade de milhar. E quando a gente vai aqui para o nosso quociente, esse 2 aqui está se referindo à unidade de milhar. Unidade de milhar é 1000. Então se eu pensar que eu consigo pegar duas unidades, é 2000 vezes 203 dá 406 mil, que é menor do que 481 mil. Então eu consigo tirar 406 mil de 480 mil. Mas, professora, a senhora não pôs os 3 zeros. Não tem problema, porque a gente está fazendo a parte prática do algoritmo. Então, por isso que eu penso aqui, ó, 481 dividido por 203 dá 2. Cabe duas vezes, né? 2 vezes 203, 406. Fazendo a subtração, vai dar 75. Mas aí, o que acontece com esse 1? Eu baixo esse 1 aqui. Porque se tivesse 0, 0, 0 e eu fizesse a subtração, todo mundo não ia baixar? Então, isso mesmo. Então, 751 dividido por 203, ó, centena. Coincidiu aqui a centena, não coincidiu? Quantas vezes o 203 cabe dentro do 751? Cabe 3 vezes, que dá 609. Porque se fosse 4 vezes, ia passar, porque ó, 4 vezes o 200 já dá 800. 800 já é maior do que 700. Então, cabe 3 vezes. Fazendo a subtração, vai dar 142. Presta atenção nessa subtração aqui, ó. 9 menos 1. Desculpa, 1 menos 9. Tem como eu tirar 9 de 1? Não tem. Então, eu preciso transformar uma dezena que estava aqui, que tinha 5, passa a ser 4. E uma dezena a gente sabe que vale 10 unidades. Com 1 que tinha aqui, fica 11. 11 menos 9, 2. 4 menos 0, 4. 7 menos 6, 1. Baixa o próximo 1, certo? Ficou 1421. Quanto será que 1421 dividido por 203 vai dar? Ou seja, eu tenho que pensar quantos 203 inteiros cabe dentro do 1421. Vamos lá? Cabe 7 vezes, exatamente 7 vezes, porque ó, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 200, 1400, 1421, deu 0. Mas, professora, ainda tem esse 0 para baixar. Ah, então é só a gente pensar. 0 dividido por 203 vai dar o quê? Quantas vezes o 203 cabe dentro do 0? 0 vezes. Então, eu não preciso nem continuar aqui. Quando eu baixo o último 0, é só acrescentar lá o 0 que vai dar certo. Tudo bem? Então, a gente tem o quê? 2.370 em prêmio. Cada um recebeu 2.370 em prêmio. Então, olha lá, a Marília ganhou 2.370, certo? Muito bem. Problema 2. Uma compra no valor de 3.255 vai ser paga com uma entrada de 995 e mais 4 prestações mensais de mesmo valor sem nenhum acréscimo. Qual será o valor de cada prestação? Muito bem. Vamos pensar aqui, se eu vou fazer uma compra e dou uma entrada, quer dizer que eu dou um valor já referente àquele total do objeto, certo? Então, se eu vou pagar 3.255 e já vou pagar de entrada 995, significa que vai sobrar uma parte para ser dividida. Bom, então, se a gente pensar dessa forma, eu tenho que primeiro fazer o quê? Então, nesse probleminha, a gente vai ter 2 operações para serem feitas. Quais são elas? Tempo para vocês pensarem, resolverem e a gente já volta.
E aí, pensaram nas duas operações? Vamos lá. Conforme a professora já destacou, eu vou dar uma entrada de 995 e vou pagar mais 4 prestações mensais de mesmo valor, sem acréscimo, sem juros, né? Então, primeiro eu tenho que tirar o valor da entrada do total. Então, olha lá, 3.255, 5 menos 5, 0. 5 menos 9 não dá. Então, eu vou transformar uma centena, que tinha duas, vai ficar uma, em 10 dezenas. Com 5 dá 15. 15 menos 9, 6. 11 menos 9, 2. 2 menos 0, 2. Então, esse 2.260 é o que restou para ele pagar e que será pago em 4 vezes. Se vai ser pago em 4 parcelas, então eu preciso fazer esse valor dividido por 4. Olha lá, mesma coisa, ó, a gente vai fazer a divisão por 4. 2, dá para dividir por 4? Não dá, então dá 0. Então, eu vou pensar no 22. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 22? 5 vezes, porque 5 vezes 4, 20. 22 menos 20, 2. Baixa esse 6. 26. Ah, professora, 26 na tabuada do 4, acho que é o 6, hein? Sim, 6 vezes 4, 24. 26 menos 24 dá 2. Baixa o 0. 20 dividido por 4 dá quanto? Vai dar 5. Então, 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, quanto que ficou cada parcela? R$ 565. Olha lá, o valor de cada prestação será R$ 565. Tudo bem? Muito bem. Com isso, a gente encerra a nossa aula falando que a gente viu o que nessa aula aqui? Como resolver problemas usando a operação de divisão. E lá no início a gente fez uma retomadinha de multiplicação, certo? Espero que tenham gostado e até breve.